Oi crianças, tudo bem com vocês? Como foram de final de semana? Espero que tenham descansado bastante, que essa semana a gente vai estudar bastantão, tá bom? Hoje é segunda-feira, dia 8, e a gente vai falar de separação de sílabas, tá? A separação de sílabas ela é muito importante nos nossos estudos. Por quê? É certeza que todo mundo já passou pela situação de estar escrevendo um texto, uma carta, alguma coisa. Chega no finalzinho da linha, a palavra não coube toda ali. Aí tem que separar e botar o restante dela na linha seguinte. Só que a gente não pode separar de qualquer jeito, existem regras para isso, tá bom? A nossa língua, o português, ela é cheinha de regras e existem regras para se separar sílabas, tá? Então vamos falar sobre a separação de sílabas de algumas palavras. O que são as sílabas? Tá, então, as sílabas, elas são um conjunto de sons que são pronunciados juntos, tá bom? Lembra que eu já expliquei algumas vezes sobre os fonemas? Cada letrinha tem o seu som, o seu fonema, né? Quando a gente pronuncia uma sílaba, a gente está pronunciando um grupinho de sons tudo junto ao mesmo tempo. Então, quando eu falo assim, olha, banana, eu tô falando o b do B, o A, e aí quando a gente junta tudo fica banana. Eu tô fazendo um som para duas letras, o B e o A, ba. Aí quando eu vou fazer o N, eu faço o N do N e o A, banana. Essas sílabas são junções dos fonemas, dos sons, tá? E na hora de separar, a gente não pode separar esses sons. É por isso que a gente bate palma, sabe? Para ficar mais fácil de marcar as sílabas. Lembra no primeiro ano, quando a tia Jana ensinava a separar a sílaba? Que eu falava assim, olha, vamos bater palma, ó. Banana. Para ficar fácil de guardar os sons que a gente está separando. E a gente pode usar as palmas até hoje, porque as palmas vão ajudar bastante a gente agora na hora de separar sílabas um pouquinho mais complexas do que essas sílabas simples que a gente separava antes, ok? Então vamos lá. Existem algumas regrinhas. Por exemplo, lembra que a gente fez uma videoaula sobre os dígrafos? Os dois R's, os dois S's. Os dígrafos devem ser sempre separados. Eles não podem ficar na mesma sílaba. Então vamos lá. Se a gente for separar a palavra carro, a gente vai separar os dois R's. Carro. Se a gente for separar a palavra nossa, a gente vai separar os dois S's. Tá? Assim como outros dígrafos. Por exemplo, o SC, o SC cedilha, o XC, porque existem palavras que usam esses outros dígrafos. Exemplo, nascer. Quando eu vou separar, o dígrafo tem que ficar separado. Nascer. Ok? Guardadinho isso na cabeça? A palavra exceto, a gente separa. Os dígrafos são sempre separados, ok? Esses dígrafos. Agora, o CH, o NH, o GU e o QU, esses a gente não separa, tá? Então, vamos para os exemplos. Vamos para os exemplos. Calha. Eu não posso colocar o L numa sílaba e o HA na outra sílaba. Eu tenho que mantê-los juntos. E como eu sei disso? Porque esse som sai junto quando eu pronuncio a palavra. Eu não pronuncio cal-a.
Eu pronuncio calhar. Lha. Esse som sai junto, tá bom? Então a gente não separa. Vamos agora para os hiatos, ditongos e tritongos. Nossa, a tia Jana tá falando palavrão. Não, tia Jana não tá falando palavrão. A tia Jana vai explicar. Hiato, ditongo e tritongo são alguns termos técnicos para quando as vogais aparecem juntas em algumas palavras. Não precisa se assustar, porque eu não vou cobrar de vocês que vocês decorem agora ou compreendam exatamente o que é um hiato, um ditongo e um tritongo. Vocês vão aprender isso mais pra frente. Mas vocês têm que aprender a separar corretamente as sílabas quando essas junções de vogais aparecem nas palavras, tá bom? Então vamos lá. Os hiatos, por isso que eu falei que é importante vocês perceberem quando o som sai junto ou separado da palavra. Se eu disser a palavra cadeado, vamos bater palma? Cadeado. O A aparece como um som sozinho. Ele não tá grudado. Eu não falo cadeado. Eu falo cadeado. Separado. Então eu vou separar. Cadeado. A maneira mais fácil de vocês identificarem o som é bater palma junto com a sílaba, tá bom? Outro exemplo, por exemplo, piada. Eu não falo piada, eu falo piada. Então, piada. Separado, certo? Essas junções de vogais aqui, do piada, do cadeado, são hiatos. A gente chama de hiato, tá bom? Elas ficam separadas nas palavras. Saída. Olha aqui, ó. Saída. Olha aqui o hiato. Duas vogais juntinhas, grudadinhas, mas que fazem o som separado. Saída. Quando eu pronuncio, eu falo separado. Saída. Eu não falo saída, eu falo saída. Então é separado, tá bom? Já os ditongos e tritongos são sons vocálicos que aparecem juntos. Quando eu pronuncio, eu não falo separado igual aqui nos hiatos. Eu falo tudo junto. Então, ó, vamos lá. Por exemplo, quando eu falo a palavra água, eu não falo água, eu falo água. O guá sai junto. Água. Isso não é um hiato, isso é um ditongo, tá? Não se preocupem em decorar isso agora, o que é hiato, o que é ditongo, o que é tritongo. Se preocupem em perceber com os ouvidos quando é que o som sai junto e quando é que o som sai separado. Porque é isso que vai fazer diferença na hora de vocês separarem as sílabas, tá bom? Outro exemplo de um ditongo. Olha a palavra madeira. Eu não falo madeira, eu falo madeira. O som sai junto. Madeira. E não madeira. Tá bom? Junto. Isso a gente tem que educar os nossos ouvidos para perceber esses sons. Se eles formam um som só ou se eles estão separados na palavra. Se fizer o som tudo junto, é ditongo ou tritongo. Ditongo quando são duas e tritongo quando são três vogais. Se fizer o som separado, aí é hiato, tá bom? Aí separa. Vamos ver um exemplo do tritongo. O tritongo é quando são três vogais, tá bom? Que estão todas juntas. Então, exemplo. Paraguai. Eu não falo Paraguai. Eu falo Paraguai. Tudo junto, não é? Então, na hora de separar, Paraguai.
vez. Guai. Sai tudo junto, tá? Outra. Saguão. O que é um saguão, hein? Eu falo saguão ou eu falo saguão? Ó. Saguão. Tritongo. 3 vogais juntinhas que fazem um som só. Sai tudo junto. Guão. Deu pra entender? Espero que sim. Se ficou alguma dúvida, vocês vão me perguntar lá no WhatsApp, tá bom? Não se preocupem em guardar os nomes hiato, ditongo, tritongo. Não vou cobrar isso de vocês. Eu vou cobrar que vocês consigam perceber quando é que o som sai tudo junto e quando é que a gente separa os sons. Tá bom? É isso que vocês precisam se preocupar. Educar os ouvidos e a fala para perceber os sons, os fonemas, os sons que as palavras estão trazendo para vocês, tá? O que é que eu vou cobrar de vocês agora? A classificação silábica das palavras. Quantas sílabas essas palavras formam? Se elas têm 1, 2, 3 ou 4 ou mais sílabas, tá bom? É isso que eu vou cobrar de vocês agora. Então, vamos lá. Quando a gente separa a sílaba da palavra e ela tem uma única sílaba, a gente chama essa palavra de monossílaba. Tá bom? É a palavra que tem uma sílaba só. Por exemplo, fé, mão, pé. Ok? Uma sílaba. Dá para separar? Não. Mão. Sai tudo junto. Não separa. Palavras que têm uma única sílaba. Quando essa palavra tem 2 sílabas, a gente separa ela e ela ficou em 2 pedaços, eu bati 2 palmas, então ela é dissílaba. Esses nomes, sim, eu vou cobrar de vocês, que vocês tenham eles na ponta da língua, tá bom? Então, uma palavra de sílaba. Pato, bota, bota. 2 sílabas, 2 palmas, 2 pedacinhos. Ok? Quando a palavra a gente separa e ela tem 3 pedacinhos, trissílaba. Tá bom? Então, quando a palavra tem 3 pedacinhos, ela é trissílaba. Exemplo. Boneca. Banana. Banana. 3 palmas, 3 pedaços, palavra trissílaba, tá? E quando a palavra tem 4 pedaços, 4 sílabas ou mais do que isso, então ela é chamada de polissílaba. Tá bom? Telefone. Telefone. 4 sílabas, tá bom? Paralelepípedo, né? Macacada. Macacada. 4 sílabas. Então, ela é polissílaba. Isso vocês vão ter que guardar, tá bom? O hiato, ditongo, tritongo, não. Vocês têm que treinar o ouvidinho e saber quando separa e quando não separa. Porque se vocês separarem errado, aí na hora de classificar ela vai ficar errada. Entendeu? Mão é monossílaba, a gente não separa. Mas se vocês separarem e pôs ela como dissílaba, tá errado. Então vocês têm que guardar a questão do som e treinar esse ouvidinho aí para poder separar as palavras corretamente. Se ficou alguma dúvida, me chama no WhatsApp, coloca a dúvida no grupo, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. E aí, um monte de gente pode ouvir uma nova explicação, tá bom? Vou mandar para vocês o PDF com as atividades referentes à separação de sílaba, tá? E fico esperando o retorno de vocês. Espero que tenham compreendido e até já já. Beijão!